Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão me ouvir. Então eu fiquei de retornar para falar porque Michael foi expulso da religião que ele pertencia. Bem, aí vocês podem ver uma foto, né? Ele na pregação das testemunhas de Jeová, né? Não dá para ver muito direito, eu não tô com o celular muito bom, mas dá para vocês ver aí. Maico na pregação das testemunhas de Jeová. Então, Maico ele assistia reuniões, ele pregava as boas novas, saía de casa em casa, batendo nas portas das pessoas, fazia estudos bíblicos, assistia a congresso, né? Tanto que quando ele frequentava o Salão do Reino, toda semana ele tinha que mudar de Salão do Reino. Porque quando as pessoas descobriam que ele estava frequentando aquele salão, aí no outro domingo o salão, estava lotado dos fãs dele. Aí ele tinha que ir para outro salão. Então ficava assim, a vida de Maico, né? Então essa era a vida dele, pregar as boas novas, e ele fazia o show dele, né? Era famoso. Agora, só que essa religião, né? Michael tinha que cumprir ali direitinho, dar o relatório, quantas horas pregou naquele mês, quantas revistas passou, tudo direitinho. Aí ele não tinha infância, né? Ele não tinha tempo para ele. Aí, por outro lado, tinha um pai, né? Que ele tinha que treinar ele para fazer o show dele, assim por diante, né? Para ele sair do buraco da pobreza que eles viviam antes, né? Então, aí as pessoas falam, o pai de Mike era carrasco, o pai de Mike fazia isso e isso com ele. E a religião? Fazia o que com Mike? Porque os outros vídeos e o filme não conta isso. Não fala sobre essa parte. Por quê? Né? Mas como tudo se evolui, né? Mike foi evoluindo, conhecendo gente nova, conhecendo pessoas, né? Conhecendo pessoas. E aí ele foi se evoluindo, né? Minha câmera não tá muito boa não, gente. Mas dá pra perceber, né? Vou ter um celular melhor logo, logo. Aí o que aconteceu? Como o Mike foi conhecendo pessoas, ele foi se libertando da prisão que aquela religião fazia, né? Ele foi tendo a liberdade dele, foi conquistando espaço, aprendendo outras coisas. Ele aprendeu até a lei da atração, a lei da suposição, né? Que o meu canal é sobre a lei da suposição. Tanto que tem no filme, tem uma parte, né, que ele se olha no espelho e ele fala para ele, você será famoso, você será um sucesso, você vai vender muitos discos, né? Tem essa parte. Então ele foi se evoluindo, né? Agora, o ponto comum que eu tenho com o Maico, né? Eu também pregava as boas novas, fazia estudo bíblico, ia para congresso, dava relatório e nunca... sempre estava pouco para os anciões, né? E assim fui perdendo minha adolescência, não estudei, e assim o tempo foi passando. Mas também fui me evoluindo. Conheci o livro O Poder do Subconsciente e comecei a estudar esse livro. E aí comecei a fazer algumas práticas do livro e comecei também a me libertar. Mas quando eles descobriram que eu estava estudando esse livro, O Poder do Subconsciente, aí começaram a falar, é coisa do diabo, é coisa do mundo, esse homem é místico, não está agradando a Jeová, aquelas coisinhas. Você entende, né? E aí eu ainda estava começando, né? Me deu um nó assim na cabeça. E agora? Aí eu peguei meus livros, que ele disse que era de místico, né? E queimei, né? Aqui está novamente Michael pregando, né? Com a mãe dele, no serviço de campo. A imagem não está muito boa, né? Mas dá para ver o que é. Então, Michael fazia tudo isso que eu fazia, né? E Michael começou a evoluir. E eu também comecei a evoluir, né? Depois, Michael começou a fazer as práticas.
E aquela revista que a gente tinha, Despertar, e sempre dava relato de Michael. Michael tá assim, Michael é um bom menino, Michael é isso, Michael é aquilo. Até que um dia chegou uma revista Despertar e Michael desassociado, ou seja, Michael expulso das testemunhas de Jeová. Aí então ficou, as congregações assim, ai, Michael foi expulso, ai, Michael foi desassociado, né? Que desassociado é o nome bonitinho que eles falam a expulsão. E por que as testemunhas de Jeová resolveu expulsar, desassociar Michael? Por quê? Né? Que enquanto ele estava ali famoso das testemunhas de Jeová, né? Nos palcos, tudo bonitinho, aí ele foi expulso. Porque ele começou a fazer as práticas da lei da suposição, as práticas da lei da atração. Aí Michael é místico, mexe com misticismo, né? Acho que alguns até quis dizer que ele mexia com negócio de feitiçaria, essas coisas, né? Que tava fazendo essas coisas. Aí ele foi expulso, gente, por causa disso. Porque a mente dele abriu, a mente dele evoluiu. E ele aprendeu que aquela religião era uma prisão. E aí ele começou a fazer as práticas. Aí quando descobriram que ele tinha livro, que ele fazia certas práticas, aí porque a conversa dele tinha que ser só com Jeová, né? Mas Deus já nos deu tudo, a gente tem que buscar. Então quando o Michael começou a falar que assim, eu sou famoso, eu sou isso, sou aquilo, então descobriram, né? E aí expulsou o Michael. Foi esse. Não foi porque ele era famoso, porque ele dançava, aquilo tudo. Michael ele não saiu da religião, ele foi desassociado, ele foi expulso porque praticou a lei da suposição. Né? Aqui está Michael fazendo estudos bíblicos, né? Fazendo estudos bíblicos aí com a moça aí. E eu também, gente, fui expulsa porque também eu comecei a falar, comecei a divulgar as coisas erradas que eu via lá na seita, perdi aquele medo, né, de ficar caladinha, escondida, achar que tudo era de Deus, que com o tempo eu entender, não, isso tá errado, isso não tá na Bíblia, tá errado. Comecei a questionar os ensinamentos, os anciões mandaram calar a boca, comecei a falar com as irmãs. Aí falaram que eu estava botando dúvida na cabeça das irmãs, que eu tinha que fechar a boca, parar, senão ele ia tomar uma decisão séria contra mim. Mas como minha mente estava evoluída, né? E quando a gente se evolui, a gente não tem medo de nada. Aí eu falei. Aí eu continuei falando, continuei firme. Aí eles pegaram, me expulsaram, porque eu também evoluí. Aí eles me expulsaram. E aí, gente, essas coisas, o filme não fala, que é o filme sobre a vida de Michael, né? Jackson mostra um pouco da vida dele como testemunha de Jeová. Então, tem uma partinha lá no filme. Minha câmera tá ruim, né? Porque eu vou comprar um celular novo. Já tá decretado. Tem uma parte lá no filme que fala um pouco da vida de Michael, né? Tanto que essas imagens aí aparecem no filme, né? A vida de Michael. O filme sobre a vida de Michael mostra um pouco da vida dele como testemunho de Jeová. Mas esse pouco que o filme mostra é ele pregando em casa, batendo nas portas, saindo com a bolsinha de revista, só isso. Mas não fala da prisão que é essa religião. Né? O filme não fala esses detalhes. Aí só fala mal do pai. O pai era isso, o pai fazia aquilo. E a religião, o que fez dele? Quando eu estava nessa religião, eu era menina tímida, acanhada, vergonhosa. Não pensava com o meu cérebro, tudo tinha que perguntar para ter a aprovação dos outros. Depois que eu evoluí, aprendi que eu posso, que eu sou,
e eu consigo tudo que eu quero, né? Vou conseguir um celular novo para fazer vídeos melhor. Aí eu comecei a evoluir, que eu não precisava de estar pedindo aprovação de um de outro, né? Eu mesmo me aprovo, tanto que eu tô aqui fazendo esses vídeos, né? Bem ou mal, mas tá saindo, tá indo. É assim que a gente começa, né? Se fosse no meu tempo, eu ia ficar com vergonha, eu não ia mostrar, mas tô nem aí. Quem gostar, gostou. Se não gostar, paciência, né? A gente vai melhorando assim, começando aos poucos e depois vai melhorando, né? Ah, pois é, então, o que estragou Michael, né? Porque às vezes a gente sai da religião, ou é expulsa da religião, ou testemunha da religião que gosta de expulsar pessoas quando não faz ali o que eles querem. Expulsa a gente, mata a gente espiritualmente, nem um bom dia dá pra gente, né? Passa pela gente, sem falar bom dia, eles viram a cara, e com aquela cara de raiva e de ódio, né? Tô passando por isso, e acredito que Michael também passou por isso, né? Mas às vezes tem coisa da religião que não sai da gente, né? Fica. Às vezes a gente vê o irmão, a gente quer dar um bom dia, e fala, ô irmão, bom dia, o irmão vira a cara com aquela raiva, né? Aquele irmão que foi na sua casa, tomou café com você, saiu na pregação com você, deram risadas boas, passeamos junto. Hoje o irmão vira a cara porque uma religião separou a gente, né? E aí a gente tem que arranjar outros amigos, outro modo de vida, né? Eu sobrevivi e muitos que saem, que é expulso, sobrevivem. Outros não aguentam e cometem o suicídio, né? Muitos irmãos cometeram suicídio porque o mudinho dele era ali, os amigos dele eram ali, aí expulsaram e eles não aguentaram e muitos se suicidaram, né? Então é isso aí, gente. Agora você já sabe porque Michael foi expulso da religião e sabe agora a verdade sobre o pai e sobre a religião, né? E aí tá Michael, ó, criança, né? Linda, bonito, né? Então desde criancinha foi criado naquela religião, naquela seita. E aí ficou daquele jeito, né? Eu ainda tenho um trauma ainda, algumas coisas, né? Mas a gente vai limpando, sobrevivendo, fazendo Ho'oponopono e vai limpando, né, pessoal? Bem, gente, aí fica no próximo vídeo. Eu vou pesquisar mais coisas sobre a vida de Michael pra falar aqui com vocês, né? Agora você já sabe a verdade sobre a verdade da vida de Michael. Aqui é a família dele, ó. O pai dele, gente, criou 9 filhos. 9 filhos. Como é que o pai podia ser carrasco? Como é que o pai podia ser um monstro? Né? Como? E levou e trouxe a fama dos filhos, né? Carrasco foi a religião, né, que fez aquilo com a vida de Michael. Obrigada a todos, gratidão. Se inscreve aí, gente, no meu canal, que tem mais coisa aí para trazer para vocês.